Nós estamos aqui no Templo da Assembleia de Deus, na Penha, na rua Montevidéu, 1191, a igreja cujo pastor é o pastor José Santos, que está aqui no púlpito, e nós estamos aqui no culto da Escola Dominical. Na verdade, o ensino da Escola Dominical da nossa igreja para adultos é classe única, para crianças, adolescentes, jovens e novos convertidos. Nós temos classes especiais, mas como fisicamente nós não temos estrutura para dividir, então nós fazemos uma classe única com a ministração de um professor. E nós estamos encerrando um trimestre e nós vamos falar algo muito importante sobre o maior personagem da história. Eu vou ler duas partes pequenas de dois textos. João, capítulo 9, versículo 11. O homem chamado Jesus. Você pode repetir? O homem chamado Jesus. Agora nós vamos para o Salmo 24. A última frase do versículo 9. Apenas as últimas, não é bem a última frase, é uma parte da última frase. Salmo 24, versículo 9 diz: o rei de quê? Então a gente pode juntar: o homem chamado Jesus é o rei da glória. Aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer e depois vamos trocar. Os homens vão citar o homem chamado Jesus e as mulheres vão completar: ele é o rei da glória. Depois a gente inverte, as mulheres declaram o homem chamado Jesus, certo? E nós, os homens, vamos dizer: ele é o rei da glória. Vamos começar aqui com os homens. E você que está em casa me assistindo, você se enquadra aí dentro disso para que você possa fazer essa citação. Eu vou contar 1, 2, 3 e os homens comigo, certo? Vão dizer o homem chamado Jesus, tá bom? E as mulheres vão completar: ele é o rei da glória. 1, 2, 3, já. O homem chamado Jesus. Ele é o rei da glória. Que maravilha! Agora vamos lá, as mulheres, vou contar 1, 2, 3 e vocês começam e os homens vão terminar. 1, 2, 3, já. O homem chamado Jesus. Ele é o rei da glória. Aleluia. Glória a Deus. A verdade é que o homem chamado Jesus, ele é especial, e falam dele antes dele nascer. Aí alguém já vem dizendo: mas pastor, peraí, uma mulher com 9 meses, que é a gestação, também vão falar do neném antes dele nascer. Não estou falando de 9 meses não, 1000 anos antes aproximadamente do nascimento dele, já se falavam coisas particulares, pessoais, da sua ação, do seu ministério, da sua missão, de como ele era. Por exemplo, o Salmo 22 é um salmo messiânico. O versículo 1 fala do seu sofrimento e agonia no Calvário. Deus meu, por que me desamparastes? O que Jesus falou lá na cruz. E o versículo 28 fala do seu triunfo, diz que o reino é do Senhor e ele domina entre as nações. O Salmo 41, versículo 9, olha, quase 1000 anos antes do aparecimento de Jesus, fala de que ele seria traído pelo seu amigo íntimo. E o Salmo 24 fala da ascensão de Jesus e a sua entrada de volta na glória. 700 anos aproximadamente antes do aparecimento de Cristo, também se falava dele. Falava, por exemplo, os nomes que iriam caracterizar e mostrar as suas características e autoridade, falando do seu reino. Quase 700 anos antes, Isaías profetiza no capítulo 9, versículo 6. Um menino se nos deu, um filho
nasceu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Vejam que quase 700 anos antes, mostrava o aspecto de Jesus, o seu sofrimento e objetivo. Em Isaías 53, diz que ele não possuía nem parecer, nem formosura, e não havia nele beleza alguma para que o desejássemos. Era desprezado, não é? Era um homem de trabalho, era um homem de esforço, e diz lá: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. 700 anos antes, mostrando características pessoais de Jesus e o seu sofrimento. Aproximadamente 520 anos antes dele aparecer, Zacarias falava como é que ele ia entrar na cidade de Jerusalém, Zacarias 9:9, dizendo que ele ia entrar montado num jumentinho, filho de uma jumenta. Também Zacarias, ele fala que Jesus seria traído a quantidade de moedas, por 30 moedas. Veja que esse homem é um homem extraordinário e diferente, e o seu nascimento é milagroso. Ele nasce de uma virgem, e o óvulo fecundado não tem participação masculina. É um milagre, é algo extraordinário. E o anjo, quando chega para Maria, ele informa a ela o que ia acontecer, lá em Lucas 1:35. E descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá. O que há de nascer de ti é o Santo, e será chamado Filho de Deus. Ele é extraordinário e diferente, que aos 12 anos de idade discutia com os doutores no templo. Isso não era brincadeira não, discutir com doutores da lei, gente profunda, de conhecimento profundo sobre a lei. Jesus discutia com eles em Lucas 2. Este é o homem chamado Jesus. Alguns dados da sua trajetória, que podemos ver suas características e modo de agir que prevalecem até hoje. Modo de agir, as suas características de ação, seu modo de agir que permanecem até hoje. Veja, o homem chamado Jesus, ele é odiado e amado com a mesma intensidade. Ele é odiado por poderosos, ele é odiado por elites religiosas e por diversos homens de diversas categorias e classes sociais. Mas ele também é amado por pecadores, por miseráveis e por toda sorte e classe de gente. Aqui tem uma demonstração daqueles que amam o homem chamado Jesus, que hoje é o Rei da Glória. O homem chamado Jesus, ele tem uma característica especial. O seu primeiro milagre, está lá em João 2, foi multiplicar água em vinho. Aqui mostra uma marca da sua ação. Esta é a marca da ação do homem chamado Jesus até hoje. Você que está em casa, ou você que está aqui nesse templo, você pode ter certeza que Jesus sempre transforma para melhor. O primeiro milagre foi transformar a água em vinho. Quer simbolizar, quer dizer que Jesus sempre transforma para melhor. Se você ainda não teve um encontro com Ele, você não sabe o que está perdendo. Ele vai transformar a sua vida para melhor. O homem chamado Jesus, ele quebra preconceitos. Tem muita gente enganada com o evangelho. Jesus quebra preconceitos, porque em João 4, o que naquela época culturalmente era não
tão admissível, criticado, ele para no meio do dia para falar com uma mulher, e uma mulher ainda que não merecia atenção segundo aquilo que eles tinham como cultura. Jesus quebra o preconceito e valoriza a mulher. O homem chamado Jesus, ele tem poder de perdoar pecados. Lembra em Marcos 2, quando trouxeram um paralítico até Jesus e entraram pelo telhado e chegou lá, colocaram o paralítico diante de Jesus e Jesus disse: perdoados estão os seus pecados. Jesus gostava de provocar aquela raça. Jesus gostava de provocar. Aí eles quem é ele para perdoar pecados? Aí Jesus, olha, para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, eu digo a esse paralítico: levanta, toma a tua cama e vai. Ele perdoa pecados. O homem chamado Jesus cura enfermos, e olha que ele cura até sem estar no lugar. Lembra do centurião de Lucas 7? Mas o centurião disse: olha, basta uma palavra tua. Uma palavra tua e o meu servo ficará sarado. E o Senhor disse: olha, eu nunca vi tamanha fé em Israel, seja feito assim. Jesus nem estava no lugar. Eu quero dizer que Jesus pode liberar agora uma palavra, lá onde está teu marido, onde está teu filho, onde tem alguém teu, e ele ser curado, ele ser liberto, e ele ser transformado. O homem chamado Jesus tem poder de repreender os demônios, como aquela casta, aquela legião no Gadareno de Marcos capítulo 5, e aquele homem ficou perfeito, homem que andava nos sepulcros, homem que andava se cortando, homem que andava no lugar de morto, homem que todo mundo tinha medo. Quem sabe alguém que está me assistindo, tem gente que tem medo de você, a sua vida é uma vida desgraçada, é uma vida errada, é uma vida na verdade cheia de demônios. Jesus tem poder para libertar você dos demônios. A verdade é que o homem chamado Jesus tem poder sobre a morte. Vocês sabem, lá em João 11, quando Jesus recebe a notícia de que seu amigo morreu, Jesus foi ao encontro, mandou remover a pedra e disse: Lázaro, sai para fora. E aquele homem tornou a ter vida. O homem chamado Jesus atende o clamor do aflito. Como o cego de Jericó, de Lucas 18, 35, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mandaram ele parar, mandaram ele calar, mas Jesus ainda não tinha respondido. Como é que é você? Você cala quando alguém manda você calar? Você para de clamar quando alguém acha que a sua medida de oração já está boa? Ou você só para quando ele responde? Ei, não pare, continue clamando. Continue clamando. Você não vai ficar sem resposta. A resposta não vai vir na hora que você quer. A resposta não vem na hora que eu quero. Mas a qualquer momento, o homem chamado Jesus vai chegar para você e dizer: o que queres que eu te faça? E o cego não rodopiou, não tutibiou, não deu moleza. Eu quero ver. E Jesus disse: então veja. E ele viu. Porque o homem chamado Jesus tem poder de atender o aflito e aquele que clama pelo seu nome. O homem chamado Jesus desafia seus inimigos. Em João 8,46, Jesus virou para os fariseus e para aquela turma que vivia apertando o calo dele e disse: quem dentre vós me convence de pecado? Aponta meu pecado aí. Olha, meu irmão, você chegar para um amigo e pedir para falar de você é a coisa mais linda que tem. O que você acha que eu sou? Você é 10, você é maravilhoso, você é espetacular, você é fantástico. Amigo não bota defeito. Agora, chega para os seus inimigos e fala aí alguma coisa de mim. Se tu não tiver um defeito, eles arrumam um. Meu irmão, o inimigo arruma um, se a gente não tiver defeito. Jesus chegou para aquela elite religiosa e largou em cima deles. Quem dentre vós me aponta pecado? Assim como vocês estão, eles ficaram. Não teve resposta, porque Jesus sem pecado, ele veio aqui a essa terra sem pecado. Nem os inimigos puderam acusar Jesus de nada. Agora escute uma coisa, talvez você que está em casa, você que está aqui,
Diga, por que ele foi tão perseguido desde o seu nascimento? Por que o homem chamado Jesus foi tão perseguido desde que nasceu? Precisamos entender todo o pano de fundo da história da humanidade. Deus fez o homem perfeito. Deus fez o homem para viver eternamente perfeito. Colocou ele no jardim. Não me venham perguntar, porque lá no céu você tira toda a dúvida. Porque aquilo que não está revelado aqui é para Deus. E se não está revelado, é porque Deus não quis falar. E se ele não quis falar, não é mal educação não. Ele não deve satisfação a ninguém. Porque ele é Deus e está acabado. Tá certo? Se eu já disse aqui, se eu entendesse tudo de Deus, ele não era Deus. Se eu entendesse tudo sobre Deus, ele não é Deus. Como eu não entendo muita coisa de Deus, assim é que prova que ele é Deus, é superior à minha inteligência e à minha capacidade. Não me pergunte por que Deus permitiu, podem haver conjecturas, por que Deus permitiu Satanás tentar o homem. Você pode conjecturar, Satanás pode ter feito um desafio a Deus, depois da sua queda, Satanás pode ter desafiado a Deus. Eu duvido você fazer um ser que te adore livremente. Não sei, pode ser, pode, é uma conjectura teológica, eu não tenho bases para fazer essa afirmação total, mas é uma conjectura, pode ser. Deus disse, eu vou fazer um ser com livre-arbítrio e você pode ir lá tentar. E você vai ver se alguém me adora livremente ou não. Pode ser. Eu sei que Satanás, Deus fez o homem perfeito, e o diabo levou o homem à queda. E quando Satanás levou o homem à queda, na tentação, lá do jardim, Deus liberou uma sentença. Deus liberou uma sentença para o diabo. Deus falou para Satanás, olha, eu vou botar inimizade entre a tua semente, a semente da mulher e você. Eu vou botar inimizade. E vai nascer alguém da mulher que vai pisar a tua cabeça. Tu vai ferir o calcanhar, mas esse vai pisar a tua cabeça. É uma sentença de Deus. Sabe o que Deus estava dizendo para Satanás? Vai nascer alguém que vai destituir você do poder que você tem. Você precisa entender que quando o homem pecou, Deus trabalha com leis e princípios. Diz a Bíblia em Hebreus 2,14 que Satanás possuía o império da morte. O que significa isso? Se alguém naquela época morresse e Deus ressuscitasse, ia morrer de novo. Porque Satanás, por causa do pecado, passou a ter o domínio da morte. O que Deus estava dizendo é que alguém ia ser levantado para tirar o poder e a autoridade de Satanás sobre a vida humana. Ele vai destituir, ferir a cabeça, vai destituir você do seu poder. Agora vem a minha conjectura teológica. Toda conjectura teológica você pode fazer desde que você não cometa heresia e não venha torcer o conteúdo da Bíblia. Eu estou fazendo uma conjectura. Eu acredito que a partir do momento que Deus libera essa palavra em Gênesis, no capítulo 3, eu vou ferir, você vai ferir o calcanhar, mas esse que vai nascer da semente da mulher, vai pisar na tua cabeça, vai ferir você, vai tirar a tua autoridade. Eu acredito, estou eu aqui na minha conjectura, que Satanás deve ter preparado um centro teológico avançado. Reuniu uma capetada e disse, olha, vamos ficar atento a todos os homens que nascerem, porque Jeová falou que vai nascer um que vai querer tirar o meu poder, e nós não podemos deixar isso acontecer não. Acho que Satanás deve ter instituído um centro teológico de estudos avançados, para verificar qual é o homem que teria a possibilidade de nascer para destituir o seu poder. Aí vem Abraão. Eu acho que naquele momento as atenções do reino de Satanás voltaram-se para Abraão. Olha o homem aí, ó. Tem uma promessa para ele incrível. Ele vai abençoar todas as pessoas. Nesse homem, todas as famílias da terra serão benditas. Lúcifer, pode ser o homem aí, ó. Esse pode ser o homem. O semente da mulher
que Deus está levantando para destituir o seu poder. Mas aí começa a ser observado, demônios observam a trajetória e a vida de Abraão, e veem que Abraão não soube esperar aquilo que Deus tinha prometido, e Abraão, sem esperar o momento de Deus, gera um filho da escrava. Aí Lúcifer tirou o time dele de campo, disse: não, pode deixar que esse aí não vai pisar na minha cabeça não. Quem desobedece a Deus não vai... Ele tem muita fé, ele tem muita comunhão com Deus, mas na minha cabeça esse aí não pisa não. Pode deixar ele, pode deixar ele. O tempo passa e Deus levanta Moisés. E Deus levanta Moisés com poderes e autoridade especial. Olha, Lúcifer, te levantou um outro aí. Esse vai ser o libertador do povo dele. Pode ser esse. Ele tem autoridade. A vara se torna em serpente, ele pega pela cauda, se torna em vara novamente, ele joga água no chão, se transforma em sangue, ele pega a mão, bota dentro do seio, tira a leprosa, bota a mão de novo e tira, e é curada. Lúcifer, esse fala cara a cara com Deus. Olha, pode ser ele. Pode ser ele que venha destituir a tua autoridade. Toda a atenção do inferno de Satanás estava sobre Moisés. Aí Moisés, Deus manda ele falar a rocha, ele fere a rocha. Lúcifer, pode deixar isso aí. Ele pode falar cara a cara com Deus, ele pode ter o rosto iluminado, mas esse aí não vai. Esse aí não. Me destituir do meu poder? Ele não obedeceu a Deus, como é que vai destituir do meu poder? Vai, esquece, deixa. O tempo passa, eu acho que algum capetinha estudioso deve ter chegado para Lúcifer. Lúcifer, tem profecia nova na praça. Tem profecia, diz que o rei vai vir da casa de Jessé. E olha, tem um garoto lá, chamado Davi, que matou um leão e um urso, porque nós botamos o leão e o urso para acabar com ele, porque nós estamos desconfiados que é ele. E ele matou, e pegou o melhor que nós tínhamos lá, o nosso gigante, e acabou com a raça dele. E tem mais, hein? Diz lá que ele é o homem segundo o coração de Deus. Lúcifer, ele é da casa de Jessé, e ele vai ser rei, e ele agora é rei. Esse pode ser. Toda a atenção do inferno estava sobre Davi. Mas aí Davi comete um adultério e um homicídio. Lúcifer diz: pode tirar o time de campo, pode deixar isso aí. Pode ser homem segundo o coração de Deus, mas quem comete adultério e homicídio, na minha cabeça, não vai pisar. O tempo se passa, homens se levantam, e um dia na história começam a acontecer algumas coisas diferentes. E aí começam aqueles demônios que vinham observando toda a raça humana e todos os homens que se levantavam. Olha, está acontecendo alguma coisa diferente lá na terra. Nós vimos o anjo Gabriel falar com a Virgem Maria que ela vai conceber do Espírito Santo. Vamos ficar atentos a esse negócio aí. E chega um outro demônio correndo e diz: Lúcifer, está acontecendo um negócio. Tinha uns pastores no campo e veio um anjo dizendo: olha, na cidade de Davi nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E nós vimos um exército celestial cantando como nós nunca vimos: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Epa, esse negócio está ficando meio diferente. Olha, chegaram os magos em Jerusalém e estão alvoroço. E aqueles magos são estudiosos, e eles mostraram a Herodes uma profecia de aproximadamente 740 anos, que está em Miqueias 5:2. E tu, Belém Efrata, pequenas demais entre as de Judá, de ti virá o rei. Onde é que ele nasceu? Em Belém. Então, peraí, pode ser ele. Como é que ele se chama? Olha, ele tem um nome chamado Emanuel. O que significa? Deus conosco. Também tem um outro nome chamado Cristo. O que é isso? Ungido de Deus. Mas tem um nome aqui, Lúcifer, que é para a gente analisar. Qual é o nome? O nome dele é Jesus. O que significa? Jeová é salvação ou Salvador. Ele! Imediatamente Satanás não perde tempo.
Ele coloca no coração de Herodes para matar todos os meninos de 2 anos para baixo, mas um anjo avisa a José e ele foge com Maria e Jesus para o Egito e não alcança. Durante toda a trajetória de Jesus, demônios tentam impedir e destruir Jesus, mas eles também chegam a um acordo. Quando Jesus começa o seu ministério: Lúcifer, não adianta não. Nós estamos perturbando ele há quase 30 anos. E não acontece nada, Lúcifer. Agora ele está começando o ministério dele. Esse negócio é pessoal, entre você e ele. Agora é contigo, você tem que dar um jeito. E aí vocês sabem, Satanás é sagaz. Ele fica observando Jesus. Jesus tira um tempo para jejuar. E ele observa que Jesus está num momento de fragilidade física. Ele diz: aqui é agora que eu vou destruir esse que foi levantado para pisar na minha cabeça, para destituir a minha autoridade. E ele chega no final da tentação e joga pesado. Na hora que ele vê Jesus com fragilidade, diz a Bíblia que Jesus teve fome. E Satanás então diz: olha, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Se agora ele está com fome, vai cair no meu jogo. Jesus diz: ei, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não, eu vou mexer ainda com ele. Eu vou mexer com a soberba, com a vaidade humana. Leva Jesus para o pináculo do templo e diz: lança-te daqui para baixo, 70 metros de altura, porque está escrito que dará ordem aos teus anjos para que não tropeces em pedra alguma. É o que o diabo estava dizendo para Jesus: mostra quem você é, mostra que você tem poder, mostra que você tem autoridade. E aqui tem um ensino para nós, um parêntese na mensagem. No reino de Deus, nós não temos que mostrar que temos o poder. Nós temos que revelar que Jesus Cristo tem o poder. Jesus não precisava demonstrar para Lúcifer que tinha o poder. E Jesus responde com a palavra: também está escrito, porque Satanás usou o Salmo 91, versículo 11 e 12, e Jesus largou a palavra em cima dele. Também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Satanás o leva a um alto monte e vai mexer com aquilo que mais atrai o ser humano, a cobiça dos olhos. Lá em Lucas 4 diz que o diabo mostrou os reinos do mundo em um momento, flashes. Foi mostrando toda a glória e não mostrou porcaria não mostrou miséria não mostrou desgraça não, só mostrou o que tem de bom. É assim que o diabo faz. Não pensa que o diabo vai te pegar te mostrando miséria não, meu irmão. Ele quer pegar a mim e a você mostrando o que ele tem de melhor. Não pensa que o diabo vai te derrubar aparecendo com um tridente e um chifre. Sou eu aqui para te arrebentar. Tu sai! É na hora. O negócio é dizer sai para aquilo que nos atrai. Aí é que o negócio muda. E aí Lúcifer diz lá, como em um momento ele mostra a glória dos reinos, assim: agora eu pego ele. Olha, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Vai-te, Satanás, porque só o Senhor teu Deus adorarás e só ele servirás. Teve que cair fora. Satanás e os demônios tinham tanta convicção da missão de Jesus em relação a eles, que eu vou voltar quando Jesus vai repreender aquela casta de demônios do Gadareno. O que é que o capeta-chefe fala para Jesus? Jesus, filho do Altíssimo, viestes atormentar-nos antes do tempo? Eles já sabiam que Jesus foi levantado para destituí-los do poder. Antes da hora, já quer acabar com a gente. Eles sabiam que no relógio de Deus havia uma hora para isso acontecer. Eles sabiam realmente que o projeto de Jesus era para destituir, era o nascido de mulher, era a profecia divina se cumprindo. E aí Satanás diz: não tem jeito. Ele tem um amigão, tesoureiro. Eu nunca vi alguém botar tesoureiro inimigo para tomar conta do dinheiro. Bota inimigo para tomar conta do seu dinheiro só se for maluco. Pergunta aos irmãos aí que tem empresas aí, ou você vai botar o financeiro, cara que tu sabe que vai te dar golpe. Não bota. Alta confiança.
Por isso que Salmo 41:9 diz: até o meu amigo íntimo feriu o meu calcanhar. Era amigo íntimo de Jesus. Aí o diabo disse: é esse aí que nós vamos usar para arrebentar ele. Ou você pensa que foi Deus que usou Judas para trair Jesus? Está precisando ler a Bíblia. Em Lucas 22:3 diz que Satanás entrou no coração de Judas. Só que o que Satanás não conhece são os insondáveis propósitos de Deus. Ele não entende. Ele conhece a Bíblia mais do que qualquer teólogo. Ele conhece mais do que qualquer pastor. Só tem um dado, irmão. A Bíblia diz que ele é maligno. A essência do caráter de Satanás é mal. Ele só usa a Bíblia para o mal, mas ele entende disso aí. Talvez Satanás, em algum momento, pudesse dizer, quando ele engendra o plano, Jesus é traído. Vai para a conjectura de novo. Acho que os demônios disseram: rapaz, mas olha que plano fenomenal. Quem é que Lúcifer promove o capeta que teve essa ideia aqui para fazer isso? Que coisa maravilhosa! Talvez Satanás olhasse para Jesus dizendo: mas ele não fala nada? Ele não reclama? Diante do sumo sacerdote, ele não fala nada. Diante de Pôncio Pilatos, ele não diz nada. Como é que pode? Ele não se defende, mas ele não consegue entender isso, porque a essência do seu caráter é mal. E ele se regozija quando ele vê a maldade. Ele se alegra com a maldade. Jesus estava sendo moído, estava sendo ferido, estava tomando chibatada, cuspido, estava sendo pregado no madeiro. Satanás não consegue ver outra coisa. Ele se alegra com o mal. Ele não consegue perceber mais nada. Mas Deus está aqui no controle de todas as coisas e Satanás não sabe. O que o diabo não entende, meu irmão, é que muitas vezes essa luta, essa adversidade que Satanás baba pelos cantos quando me vê a mim e a você em aperto, em tribulação, em luta, em perseguição, e o diabo diz: eu vou arrebentar esse crentezinho, eu vou acabar com ele. Satanás não consegue ver o outro lado. Ele não consegue ver que Deus está permitindo tudo aquilo para você crescer, para que eu amadureça, para que eu aprenda, para que eu tenha fortaleza espiritual. Ele não consegue ver isso. Jesus é pregado no madeiro. E em João 19:30, ele expira na cruz e diz: está consumado. E morre. Deve ter acontecido uma festa de arromba. Feriado no inferno. Comemoração. Festa. Porque olha aí, Jeová, aquele que tu disse que ia destituir o meu poder, morreu. Mas escute, 6 grandes fatos estão acontecendo com a morte de Cristo. Por causa da morte de Cristo. 6 grandes fatos. É aí que Satanás vai ver, na linguagem nossa, o que é bom para tosse. Primeiro fato com a morte de Cristo é que Jesus não foi assassinado. Isso aqui é o primeiro fato. Cuidado quando alguém diz: é tão poderoso igual daquela época. Aí, tu não é rei? Salva-te a ti mesmo. Desce dessa cruz. João 10, versículo 17 e 18 diz: ninguém tem poder de tirar a minha vida. Eu dou a minha vida para depois tornar a tomá-la. Ninguém atira de mim. Jesus não foi assassinado, ele se entregou. Quer mais uma prova? Em Mateus 26:53, quando vem prender Jesus, um dos que estava com Jesus tirou a espada e cortou a orelha do assistente do sumo sacerdote. Jesus falou: rapaz, guarda essa espada. Se eu rogasse agora ao Pai, Ele me mandaria 12 legiões. Você quer fazer a conta? Vamos fazer, irmão. Um anjo matou 185 mil soldados no Antigo Testamento. Se a legião é de 6 mil homens, são 72 mil anjos. Quer multiplicar 72 mil por 185 mil para ver quanto é que dá?
O que Jesus estava dizendo é o seguinte: se eu rogar ao Pai, eu arraso com esse planeta, eu acabo com todos os homens. Jesus não foi assassinado, Ele deu a sua vida. O segundo fato com a morte de Cristo é que quando Jesus declara, está consumado, Jesus estava dizendo, o plano da salvação está completo. Eu completo o plano da salvação. Por isso, querido, não adianta sacrifício nenhum seu, é sacrifício tolo para se auto-salvar. Pecador não salva pecador. Bandido não justifica a si mesmo. Desculpe a linguagem. Não há nada em você, não há nada em mim que eu possa me justificar. Não há nada que eu possa fazer para que eu mesmo possa me perdoar. Jesus pagou o preço da redenção e no Calvário a obra salvífica foi completa. Agora, terceiro, escuta essa aqui. Em Eclesiastes 12:7 diz que quando o homem morre, o corpo volta à terra e o espírito volta a Deus. Isso é o controle de Deus. Então escute, Jesus é Deus. O corpo dele foi para a terra, mas ele estava em controle do seu próprio espírito. A Bíblia diz em Colossenses 2:9 que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em 1 João 5,18 diz, sabendo que o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em Jesus Cristo, seu Filho, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. O corpo de Jesus foi para a tumba, mas o espírito dele estava em controle dele. Aí você vai entender uma outra coisa. Quando justos e ímpios morriam, iam para um lugar abaixo, chamado Seol, no hebraico, Hades no grego, apenas separado, um lugar para ímpios e um lugar para justos, mas abaixo de. Em Efésios 4:9, diz que aquele que subiu, desceu às partes mais baixas da terra. O que é que Jesus foi fazer? Lembra de Hebreus 2:14? Hebreus 2:14 diz que pela sua morte aniquilasse aquele que tinha o império da morte, o diabo. O que é que Jesus foi fazer? Jesus foi tomar de Satanás as chaves da morte e do inferno. Por isso ele diz em Apocalipse 1:18, eu que vivo e fui morto, mas estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus foi destituir de Satanás a autoridade. E para você entender bem esse texto, Colossenses 2:14 e 15 diz que ele rasgou a cédula que era contra nós, cravando-a na cruz, e aí vem a sequência, e despojando principados e potestades, deles triunfou em si mesmo e os expôs publicamente. Sabe o que quer dizer esse texto? Naquela época daqueles impérios, quando um imperador ou quando um exército derrotava um outro exército em outro império, o general ou o imperador pegavam os príncipes, reis e generais e amarravam uma corda no pescoço dos cabras, em fila, e ele vinha na frente no cavalo, com uma corda na mão e aquela turma toda atrás andando com a corda amarrada. E ele desfilava para mostrar, olha aqui, ó. Olha o meu triunfo, olha eles aí, ó. Aí tudo derrotado. Olha aí, ó. Eu sou poderoso, hein? Não é brincadeira não, aí tem reis, tem generais. O texto retrata isso. Retrata que Jesus ridicularizou o diabo. Cadê o teu poder? Eu desci aqui para tomar de você as chaves da morte e do inferno. Eu destituo você do seu poder. Quem é você para me derrotar? Quem é você para acabar comigo? Quem é você para tirar a salvação do homem? Jesus ridicularizou Satanás. Lembre-se
Antes da morte e ressurreição de Cristo, justos e ímpios, quando morriam, iam para o Seol, Hades, lugar abaixo, separados. Diz a Bíblia em Efésios 4, do 8 ao 10, aquele que desceu às partes mais baixas foi aquele que subiu, levando cativo o cativeiro. Por que Jesus na cruz disse que ia inaugurar o paraíso? Porque Jesus tirou os justos do Hades, inaugura o paraíso, arranca de um lugar abaixo e leva para um lugar acima. Só está faltando uma coisa: ressuscitar o seu corpo. E aí você vai entender por que Jesus morre mais uma vez. Porque em Romanos 14, 9 diz: foi para isto que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. E aí você entende por que Jesus morre e vence a morte. Porque só no confronto se estabelece quem é o vencedor. Você nunca vai saber se Mike Tyson é melhor do que Cassius Clay, ou Cassius Clay melhor do que Mike Tyson, ou Evander Holyfield é melhor do que Cassius Clay, ou Cassius Clay melhor do que Evander Holyfield. Por que você não vai saber? Porque nunca houve confronto entre eles. Você só pode conjecturar. Jesus morreu para ir para o confronto com a morte, para mostrar quem é que tinha mais poder. Por isso que Apocalipse 1,5 diz que Jesus é o primogênito dentre os mortos. Sabe o que significa isso? O primeiro a sair da morte para nunca mais voltar para lá. Quando Jesus toma de Satanás as chaves da morte e do inferno, quando Jesus arranca os justos daquele lugar abaixo, inaugura o paraíso, quando Jesus ressuscita, ele derrota a morte e ele então tem autoridade para dar vida eterna. Ao debelar e vencer a morte, ele destitui Satanás da sua autoridade. Você não tem mais autoridade sobre a vida humana. A autoridade me pertence. Por isso que quando Jesus ressuscita, ele declara em Mateus 28, 18: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. E eu tenho uma notícia boa. Se alguém quiser ir em Jerusalém, tem o túmulo onde foi colocado Jesus, e ele está vazio, e tem uma placa em cima dizendo: ele não está aqui, ele ressuscitou. Jesus não foi assassinado. A sua morte, ele conclui o plano da salvação. Ele destitui Satanás da sua autoridade que tinha sobre a morte. Ele retira, por causa disso, o justo do Seol, inaugura o paraíso. E ele ressuscita o seu próprio corpo. Porque Jesus tem poder sobre a morte e venceu a morte, e vivo para sempre, e sempre, e sempre, e sempre, e sempre, e sempre, e pelos séculos dos séculos, e de eternidade em eternidade, para nos dar o direito à salvação. Por isso que Jesus é o único Salvador. Com todo respeito, porque Paulo não é Salvador, porque Maria não salva, porque João não salva, porque padre não salva, porque papa não salva, porque pastor não salva. Porque nós não temos o domínio do império da morte. Só Jesus. Só Jesus. Só Jesus, só Jesus. É por isso que ele é o Salvador. Ele tem o domínio do império da morte. E aí, querido, Jesus ressurreto. Como é que é o homem chamado Jesus depois de ressurreto? Primeiro, ele não é mais o carpinteiro de Nazaré. Depois de ressurreto, ele também não é apenas o cordeiro que foi morto. Depois de ressurreto, Apocalipse 5:5, ele é o leão da tribo de Judá. Quem é o
Jesus depois de ressurreto. Olha o salmo messiânico, que é o Salmo 24, que fala da ascensão de Cristo e a sua chegada na glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor poderoso na guerra, o Senhor forte e poderoso. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? O Senhor! Ele é o Rei da Glória! É o Senhor dos exércitos! Ele não é mais o carpinteiro, não é mais o cordeiro, ele agora é o leão da tribo de Judá. Não é mais um homem chamado Jesus, ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o Rei da Glória. E olha o que é que ele é. Filipenses 2, a partir do versículo 5, sintetiza a missão e glória de Jesus. Filipenses 2, a partir do versículo 5 diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, achado semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se até morte e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é Senhor, Ele é Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia, Ele é o Senhor. Aleluia, aleluia, glórias ao nome de Jesus. Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é o Rei da Glória, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é digno de glória, Ele é digno de ser adorado, Ele é digno. Oh, aleluia, glórias a Jesus, glórias a Jesus. Nós estamos aqui porque Ele venceu o diabo, Ele venceu o pecado, Ele venceu o mundo, Ele venceu a morte. Ele é digno de glória. Aleluia. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus, glórias a Jesus. Ele é digno de ser adorado, Ele é digno, Ele é o Senhor, Ele
Ele é o Senhor, bendito seja o seu nome. Uma das cenas mais espetaculares que nós vamos assistir em algum tempo da história. Essa será uma das cenas mais espetaculares. E nós não temos problema nenhum de fazer isso, porque nós já fazemos. Será uma das cenas mais históricas de todos os tempos, desde os tempos da eternidade. Esse texto que eu acabei de citar, você já parou para pensar o que ele está dizendo? Porque Jesus Cristo destituiu Satanás do seu poder. Porque Jesus Cristo tem o poder sobre a morte, tem o poder de dar a vida. E porque Ele é o Senhor vencedor, diz que um dia, todo joelho dos que estão no céu, na terra, embaixo da terra, a prova cabal final, você já imaginou? Você vê Lúcifer e bilhões de demônios. Você vê todos os que debocham. Você aí, amigo, que está me assistindo, você que é um debochado, que ridiculariza o Evangelho e Jesus, você um dia vai ter que dobrar o teu joelho diante dele. Você imagina que um dia vai ser dada uma ordem, em algum tempo da eternidade futura, onde todos, pode dobrar o joelho aí, pode gritar, pode ranger demônio, pode berrar, Lúcifer e bilhões de demônios, milhares e milhões de homens soberbos, vaidosos, incrédulos. Você que é ateu, meu chapa, tu vai ter que dobrar o teu joelho. Você vai ter que dobrar o joelho e vai ter que dizer: Jesus Cristo é o Senhor. A igreja não tem problema de fazer isso, porque nós já fazemos isso. Nós já fazemos isso diariamente, quando dobramos o nosso joelho e declaramos: Jesus, Tu és o Senhor da minha vida, Tu és o Salvador. Todo joelho se dobrará diante da glória, da grandeza, do poder e da majestade de Jesus. Aleluia, glórias a Jesus. E agora, esse Cristo ressurreto que é assunto aos céus, qual a relação que nós temos com Ele a nível futurístico e eterno? A nível presente, a garantia da salvação. A nível presente, para qualquer ser humano que entrega a sua vida a Cristo, tem direito a perdão de pecados e salvação, porque ele tem o império, o domínio da morte e o poder da vida. E futuramente é para a igreja, só para a igreja. E igreja são aqueles que aceitaram a Cristo como seu único e suficiente Salvador, se arrependeram dos seus pecados e obedecem à palavra de Deus. É para esses. Não estou falando de denominação, de religião. Eu estou falando da igreja, que transcende placas de denominações e espaço físico. Para esses, Jesus tem 3 promessas. A primeira está em João 14. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou-lhe teria dito: vou preparar lugar. E se eu for preparar lugar, eu voltarei outra vez e vos levarei para junto de mim. A qualquer hora a trombeta vai soar, e o Cristo vivo, glorificado, Senhor, Rei da glória, Leão da tribo de Judá, vai raptar a sua igreja.
Mas existem mais duas promessas para esses que têm Jesus como o Senhor da sua vida hoje. Em 1 João 3,2 diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, e assim como Ele é, o veremos. Você já parou para pensar que promessa fenomenal é essa? Veja, Jesus pagou o preço da salvação, pagou o preço para destituir Satanás da sua autoridade, pagou o preço para vencer a morte e nos dar vida eterna, e Ele faz uma promessa: olha, vocês vão ter um corpo glorificado como o meu, onde a dor, a morte, a enfermidade não vai alcançar, para sempre, e sempre, e sempre, e sempre, de eternidade em eternidade, vocês estarão comigo. Vamos ter um corpo semelhante ao de Jesus. E a terceira promessa que Ele faz, para que não haja confusão nenhuma, porque há uma diferença gigante entre o Cristo de Isaías 53, que é o homem-deus aqui na terra, e o Cristo de Apocalipse 1 e Apocalipse 19. Por isso que eu não acredito em nenhum quadro de pintura de Jesus. Primeiro porque a Bíblia diz que ele não era bonito. E tem aí um galã pintado como Jesus. Mas Jesus não era bonito. Não havia aparecer nem formosura, não havia nada nele para que desejássemos. Ele não tinha nem estatura física de um saradão. Ele não tinha. E nem tampouco beleza de galã. Isso tudo é invenção de cabeça de homem, essas fotos de Jesus que tem por aí. Não é esse o Cristo que nós vamos ver. E também nós não estamos aqui para cultuar Cristo morto, para ficar chorando do Cristo do madeiro, ou do Cristo homem. Porque enquanto o Cristo de Isaías 53 não tinha parecer nem formosura, era desprezado, era homem de trabalho, esforçado nos trabalhos, não era vagabundo não. Era esforçado no que fazia. Não tinha nada, até escondia o rosto dele. E aquele Cristo que foi moído e ferido, aquela fisionomia horrível de se ver no madeiro, esse é o de Isaías 53. Agora o Cristo que eu e você vamos ver é o de Apocalipse 1 e Apocalipse 19. João vai pegar a caneta para descrever o que ele está vendo e ele não consegue, ele cai quando ele vê Cristo. Ele cai, o poder, a majestade e a glória, e aí quando ele consegue se recobrar, ele, segundo o que ele entende, porque você descreve alguma coisa segundo dados que você tem na sua mente de informação e conhecimento. João está dando uma informação segundo a capacidade dele, mas é muito maior do que ele viu, é muito mais glorioso do que ele viu. Ele diz: olha, eu estou vendo esse Jesus, os seus olhos é como chama de fogo, é o que eu posso descrever. O seu rosto brilha como o sol do meio-dia. É o meu entendimento. A sua cabeça tem muitos diademas. Ele está vestido de um linho branco puro e fino. Ele possui um cinturão de ouro. Os seus pés é como do metal reluzente. E na sua coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós vamos ver Jesus como Ele é. Não é como a religião A fala, como a religião B fala, como o teólogo C imagina, ou como o pintor D acha. Nós vamos vê-lo cheio de glória, de majestade. E parece que eu estou vendo a cena. Eu já falei, já tem outras mensagens gravadas, mas eu fico imaginando o rapto da igreja, quando a trombeta soar, e a noiva do cordeiro, porque todo o simbolismo é do casamento, é do encontro da noiva com o noivo, que é Jesus. E quando a trombeta soar, aquelas miríades de bilhões de anjos, bilhões de anjos, porque diz lá em Apocalipse 19, regozijemo-nos, nos alegremos-nos, ouviu a voz como de trovão, vindas são as bodas do cordeiro, porque a sua esposa já está pronta.
Imagina, meu irmão, assim como os pastores viram miríades de exércitos celestiais no nascimento de Jesus, o que Apocalipse 19 está dizendo, que quando a igreja for raptada, o arrebatamento da igreja, os bilhões de anjos, você pode ter certeza que eles vão estar dizendo: olha ela aí, ó, é linda, é pura, é santa, é formosa, é a escolhida das milhares, é uma noiva bela. Cuidado quando tu abrir a boca para falar da noiva de alguém, hein? Falar da noiva de alguém é roubada. E falar da noiva de Cristo é pior ainda. Tem gente que tem uma língua muito afiada para meter o pau na igreja. Você não sabe a besteira que você está fazendo. Cala essa tua boca. Não fala da noiva do Cordeiro não, porque ela é santa, ela é pura, ela é limpa, ela é perfeita. Imagina, e nós somos a noiva. E você sabe que todo casamento, noiva quer ver o noivo aqui na frente. E quando ela encosta no carro lá embaixo, ela pergunta se o noivo está aí, como se ele fosse fugir. Ele está aí, está te esperando, e o noivo aqui ansiosíssimo para ver a noiva. É só você ver qualquer casamento, o noivo está aqui, como é que na igreja está aqui embaixo, ele sai daqui do canto e vem para o corredor só para olhar a noiva. E quando ela bota o pé lá no início, ela não está nem aí para vocês. Ela não está nem aí, ela está de zoio, é nele aqui. Ela quer ver é o cara aqui. É ele daqui olhando para ela e ela de lá olhando para ele. A cena é igual. A igreja vai estar nesse voo da eternidade. E nós vamos estar, cadê o noivo? Cadê o noivo? Cheio de glória, cheio de poder, cheio de majestade, para te receber e te dizer: foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra para o gozo do teu Senhor. A igreja de pé, por favor. Aleluia. Quantos aqui aguardam esse glorioso dia? Quantos aqui aguardam o dia do Senhor, o dia do arrebatamento, o dia que o teu corpo mortal será transformado em imortalidade? Quantos esperam? Paulo descreve isso. Eu acho esse texto muito lindo. De 1 Coríntios 15, a partir do versículo 51. Escuta esse texto, ele é muito bonito. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, ante a última trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro, e nós, os vivos, seremos transformados juntamente com eles. Porque convém que isto que é mortal se revista de imortalidade, e isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade. E quando isto que é mortal se revestir de imortalidade, e isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não vou terminar, eu não vou passar essa palavra, porque eu sei que o Espírito Santo trouxe gente aqui nessa manhã. Gente que está precisando voltar para os braços do Senhor Jesus. Gente que veio aqui, gente religiosa, sincera, até honesta, mas você está equivocado em relação a Deus. As suas obras não te salvam, o bem que você faz não te salvam, a religiosidade que tu aprendeu do teu pai e da tua mãe também não vai te salvar. Só quem te salva é Jesus. Só quando uma pessoa entrega a sua vida a Cristo é que ele fica livre do poder eterno da morte, e do poder do inferno, e do poder de Satanás. Por isso que a Bíblia diz que aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca, porque você tem a marca do sangue de Cristo. E a marca do sangue de Cristo diz para Satanás que tem alguém que é maior do que ele, e que o destituiu do poder. Nessa manhã, eu quero orar por gente que está me assistindo pelo programa, e por gente que está aqui. Por favor, exclusivamente pessoas que estão afastadas do Evangelho, exclusivamente pessoas que nunca tiveram um encontro com Cristo. Por favor, meu irmão, se você precisa de uma oração, não sai do seu lugar não.
Fica aí quietinho, não sai daí não. Se você acha que está fraco, também não sai daí não. Vai orar, vai ler a Bíblia, vai jejuar, vem para a igreja, vem para a escola dominical que tu vai ficar forte. Não vem aqui não. Mas se você está afastado do Evangelho e o Espírito Santo testifica com você qual é a tua situação agora, não sou eu que julgo nem ninguém, mas se o Espírito Santo testifica e você sabe que você está afastado, e tem gente aqui que foi criada na igreja e o diabo preparou um laço, você nunca mais se levantou e você nem sabe porque está aqui nessa manhã que você queria ficar dormindo até meio-dia. Foi o Espírito Santo que te acordou e te trouxe aqui, porque Ele vai te restaurar. O Senhor vai te salvar, porque você não foi feito para o inferno. Se tem alguém aqui que quer entregar sua vida a Cristo, se tem alguém aqui caído, afastado, que quer voltar à casa do Pai, então saia do seu lugar rápido, em nome de Jesus, que eu vou orar por você. Se tem alguém, a hora é agora. Porque eu não posso pregar sobre Jesus e não fazer um apelo. Eu não tenho condições de fazer isso, que seria uma covardia da minha parte. Pode vir. Aleluia, aleluia, glória a Jesus, glória a Jesus, glórias a Jesus. Jesus quer te salvar, Jesus quer perdoar teus pecados. Você está correndo risco, foi Jesus que te trouxe aqui. Oh, aleluia. Glórias a Jesus. Glórias a Jesus. Esta é a tua chance, queridão. Querida filha, venha, volte, venha para Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Glórias a Jesus. Aleluia. Tanto você que está aqui nessa igreja, como você que está me assistindo, essa é a tua chance para você aceitar a Jesus como o Senhor da sua vida, porque só Ele pode perdoar teus pecados, porque só Ele pode transformar a sua vida, porque só Ele pode mudar a sua história. Foi Deus que te trouxe aqui, filho. Você foi criado na igreja, né? Você frequentou a escola dominical, né, meu filho? Você está afastado. O diabo tem sido implacável com você, laços, derrotas, mas o Espírito Santo te trouxe aqui para você ter um encontro com Jesus. O Espírito Santo te trouxe aqui para você voltar para Jesus. O Espírito Santo te trouxe aqui para você reatar o teu relacionamento com Cristo. Você está com uma aliança quebrada, meu filho. O pacto está quebrado. E só você pode restituir voltando para Jesus. Eu vou orar por essas pessoas que estão aqui. Eu vou esperar alguém que possa estar descendo, ou alguém que está sendo tocado aqui na nave aqui de baixo. Saia do seu lugar. Eu gosto de dizer isso porque eu sei que Satanás trabalha com muita força. Eu quero declarar na autoridade do nome de Jesus que você está liberado. Você está liberado para sair aí do teu lugar. Nada pode te prender. A decisão é sua. Aleluia! Estende a sua mão em direção a essas pessoas. Oh, Jesus, Tu és maravilhoso. Tu és o Senhor, Tu és o Todo-Poderoso. Eu declaro algemas quebradas da sua vida. Eu declaro o poder das trevas dissipados. Eu declaro que o Senhor te restaura. Eu declaro que o Senhor te levanta.
Eu declaro na autoridade sobre todo nome que o Senhor te liberta. Os teus pecados são perdoados. A partir de agora você tem uma vida nova com Jesus, uma vida de vitória. Ó Senhor, escreve esses nomes no livro da vida. Ó meu Senhor, restaura, limpa, perdoa, purifica, enche da tua presença, do teu Espírito. Eu entrego essas vidas nas tuas mãos, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém.